Olá pessoal, Tarcísio Apolo aqui dando continuidade ao nosso curso de Excel 2022. Hoje nós vamos falar sobre os possíveis erros do Excel. Se você já gostou, deixa o like aí, se inscreve, compartilha com seus amigos e vamos para o vídeo. Bem pessoal, nós temos aqui uma lista de erros que podem acontecer no Excel. A maioria deles você já vai observar que já tem até o nome para ajudar você a identificar o tipo de erro que aconteceu. Tá? Então eu vou falar de cada um deles para a gente aprender. O primeiro erro não é nem um erro, não é considerado um erro. É mais na verdade uma representação quando o número é muito grande. Você vai perceber aqui na barra de fórmulas que eu tenho um número muito grande, que ele já está formatado aí com o formato de número, às vezes formato de moeda também, e esse erro fica aqui. Então uma das formas de você resolver esse erro é você aumentando a largura da sua coluna, ou você, caso eu diminua aqui de novo, ou você pode também colocar aqui sem formato específico. Aí ele vai dar essa representação aqui do número que a gente digitou. Na maioria dos casos é melhor você aumentar aqui, colocar o formato certinho, tá? Colocar número e aumentar aí a largura da coluna. O segundo erro é bem simples também, é um erro no nome da função. Se você está digitando alguma função, errou alguma coisa, no meu caso aqui, dando 2 cliques aqui, eu ia digitar a função soma, tá? E esqueci o A, com erro de digitação, alguma coisa do tipo. Coloquei tudo certinho aqui, o intervalo de D1 a D5, mas esqueci o A. Então, uma das formas é voltando, apertando F2 ou dando 2 cliques em cada célula para abrir esse modo aqui de edição, colocar o A que está faltando ou refazer toda a função. Então, se eu dar Enter, já vai dar 0 aqui, porque não tem nenhum número aqui, mas caso eu queira colocar aqui qualquer informação, ele já vai somando. O terceiro tipo de erro é impossível dividir por zero. Então, se você fizer alguma divisão ou colocar aí uma média, por exemplo, se eu quiser tirar essa média aqui agora, eu posso até voltar aqui e tentar fazer, igual, selecionei intervalo e vou dar Enter. Ele vai calcular a média. Se eu apago esses itens aqui, ele vai apresentar o mesmo erro para mim aqui, tá? Não é possível dividir por zero, tá? Então, é o mesmo erro que acontece aqui. Aqui no meu caso, eu fiz o seguinte, eu peguei esse valor grande e dividi por zero. Creio eu que a maioria das vezes que vai acontecer isso para você vai ser quando você fizer o cálculo de média, tá certo? Então, na maioria das vezes que você fizer o cálculo de média e as notas dos alunos ainda não estiverem colocadas na planilha, vai dar esse erro, mas assim que você colocar as informações, a média já vai ser calculada. Então, se preocupe quanto a isso. Quarto erro aqui é o erro de referência, tá? Um erro de referência acontece quando eu faço o seguinte: quando você coloca uma referência de alguma célula e a célula não existe mais. Vamos dar um exemplo aqui de novo. Eu quero ser igual ao F1. Então eu peguei aqui, coloquei igual a F1 e vou dar Enter. Ele vai representar aqui 0, mas o que eu colocar aqui 15, 27, ele vai ser igual. Digamos que eu clique aqui e exclua essa coluna. Aí o erro de referência ele vai acontecer, tá? Uma das formas de você inibir esse erro é você fazer o seguinte, colocar a função aqui, indireto, retorna uma referência indicada por um valor de texto. Então, por exemplo, F1, deixa eu colocar aqui, entre aspas, F1, fecho aspas e fecho parênteses. Então, ele vai dar 0 porque aqui não tem nada, mas se eu colocar o 15, ele vai repetir o 15. Se eu colocar o 25, ele vai colocar o 25. Se eu excluir isso aqui, ele vai retornar 0, mas não vai ficar com o erro de referência. A partir do momento que eu coloco qualquer coisa aqui também, ou até texto, eu consigo ter a representação desse item aqui. Então, é mais uma função para vocês aí, a função indireto. E o último item, tá? O último item é um erro de valor. Quando você quer somar argumentos diferentes, digamos, eu tenho essa célula aqui, A2, que é esse número grandão que eu coloquei aqui, mas eu quero somar com um conjunto de caracteres que é a lista de erros. Então, não vai dar certo, não tem como somar uma coisa com a outra. Então, se você vê essa informação aqui, é porque tem algum valor errado na sua conta, tá? E muitas vezes, você vai colocar aqui o 1, ou enfim,
alguma outra coisa e você vai classificar como, tem essa possibilidade também de você classificar esse item aqui como texto, tá? Então, vou colocar aqui mais formatos, texto, tá? Se você colocar esse formato aqui, nesse numeral 1, quando você for somar, vai dar erro, porque esse 1 agora para Excel, ó, está considerado como um texto, da Enter aqui, ó. Então ele vai alinhar à esquerda, tá? Então ele agora é considerado um texto, né? E possa ser, dependendo da versão do Excel, que você tenha dificuldades para realizar cálculos com esse 1 aqui, tá? Então sempre toma cuidado. Se você for realizar cálculo com esse 1 aqui, aí você coloca em formato de número, em formato de moeda, formato contábil, enfim, o formato que você for precisar. A maioria dos erros é essa, né? Acho que são todos os erros de Excel, pelo menos todos os que eu consigo aí encontrar, tá? Caso você tenha alguma dúvida, coloca aí nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.